Cara, o Google veio pro Brasil com a aquisição de uma startup, tá? Então tem pouca gente que sabe disso, mas 2005, na verdade, o Google comprou uma startup que chamava Aquan, que em Tupi-Guarani quer dizer rápido, veloz. E a Aquan, ela era uma startup de busca. Então, quem aqui é das antigas vai lembrar, do Ball, do Mine, o KD e o SIC. Essas tecnologias de buscador, elas têm várias que surgiram no Brasil. E várias delas que foram criadas pela Aquan, eu falei, pelas ramificações da Aquan, que eram os pesquisadores de um mesmo grupo de pesquisa do Departamento ali de Ciência da Computação. E aí a Aquan, que foi fundada por 4 professores, nasceu dentro da UFMG. Nasceu dentro da UFMG, dentro do Departamento de Ciência da Computação. E aí, de repente, eles se viram na seguinte situação. Eles começaram... Eu falo assim, o negócio começou a dar certo e virou um problema. Virou um problema. Então, o professor Berthier, até um abraço pra ele. Problema bom, né? No caso, né? Problema bom. Ele conta esse caso de uma maneira meio... Uma piada, assim, né? Porque tem 2 casos que ele conta. E aí eu tô falando aqui em nome dele, mas ele conta 2 casos muito bons, assim. O primeiro é o seguinte. Ele fala que eles ganharam lá um edital, né? Pra comprar... O edital tinha um valor e eles podiam comprar servidores. Imagina que o servidor naquela época era um servidor local, físico, né? É o mainframe da IBM ali. E aí, provável, E aí eles compraram isso. E aí, de repente, a UFMG, o pessoal do departamento falou assim, olha, a gente tem um problema, porque você está consumindo toda a banda e toda a capacidade de armazenagem do departamento, da universidade. Gerenciar aqui. E toda a universidade. Então, a gente tem um problema. Só que o problema dele era porque, de fato, agora, né? tava dando certo a solução. As pessoas estavam usando e ele tava, tendo que servir ali um monte de usuário. Então, imagina assim, se a UFMG tivesse identificado e tivesse um modelo jurídico, cara, que possibilitasse ela falar assim, não, então eu vou ser sócia desse negócio. O que, de fato, depois aconteceu. A UFMG, quando o Google comprou a Aquan, a UFMG ganhou uma boa grana por conta dos royalties, dos direitos que ela tinha em cima da pesquisa que foi desenvolvida ali dentro. Então ela foi muito bem recompensada. Mas isso é tipo um caso... Mas ela não aprendeu e falou, pô, me dei bem agora, nas próximas, vamos incubar? Exato. Então tem todo esse processo que aí é muito mais de cultura e também de, assim, né, de... Eu como eu falo, né, eu sou advogado em rehab, né? Eu como ex-advogado, eu falo, é você encontrar os caminhos jurídicos para fazer. Porque isso é possível. Você podia fazer isso com várias universidades, Unicamp, a USP, mas numa velocidade e num volume muito maior. Muito maior. Então eu acho que esse é um caminho incrível que a gente pode pensar para o Brasil, porque aí é quando, né, o interesse público e o interesse privado se juntam para criar inovação. Para mim, acho que hoje, no meu nível de confiança, teria que ser público e privado juntos, porque meu medo é que se fosse só público, os programas que seriam incubados seriam cartinhas marcadas. Cara, e aí eu vou te falar, eu posso falar isso com muita... Mas será que não é um viés seu isso aí? Então, isso porque que eu vou questionar. Deixa eu só complementar a pergunta dele. Por exemplo... Aqui a gente pode criticar tudo aqui. Então vamos. Criticar Até a crítica. Até a crítica, exatamente. Eu vou formar uma pergunta baseada no raciocínio do Guy, que eu acho que é legal. Você sendo um head do Google, o que te impede hoje de chegar numa USP, numa Unesp, numa Unicamp, nas universidades federais e fazer convênios no intuito de garimpar a variável que você colocou aí no começo do teu discurso, que é essencial, talentos. Super. O que te impede hoje, como um head de uma Big Tech no Brasil, de se aproximar dessas organizações? Eu diria que é o seguinte, você tem hoje instrumentos que são capazes de fazer isso acontecer. Muito mais do que naquela época, né? Mas eu acho que, de fato, a gente está falando não só de instrumentos jurídicos, mas eu acho que tem que ter, de novo, os incentivos para isso acontecer. Existem vários projetos que estão acontecendo, não só com o Google, mas várias outras empresas conectados às universidades. Isso é maravilhoso. O que eu acho é que a gente tinha que tentar... É quase que criar uma esteira, né? Você tinha que ter uma esteira mais constante para que esse processo de inovação acontecesse de uma maneira mais rápida também, né? E aí tem várias questões envolvidas. Eu acho que existe ainda essa cultura... Questões legais. Também. Eu acho que hoje existe uma questão legal importante, que é o risco, ele não é
necessariamente aceito, ele é muito mais punido do que aceito, né? Então imagina que um servidor de uma universidade pública, ele está lidando com dinheiro público. E ele pode ser, inclusive, pessoalmente responsabilizado caso questionado sobre o mau uso de um dinheiro público, né? Então, você fala assim, nossa, peraí, então eu vou só fazer o que eu sinto o mínimo, total segurança para fazer, né? Então, não é que não haja vontade. Eu acho que a gente precisa mudar um pouco também essa cultura para que a inovação aconteça. Tanto do lado, né, eu acho que das universidades, quanto também do lado do público, né, do grande público, da sociedade, de entender, cara, para você acertar, você vai errar. Então, você não criminalizar e não responsabilizar além do necessário aqueles que ousam fazer alguma coisa diferente, que é o que normalmente a gente vê acontecer. E aí eu tenho uma opinião que é totalmente pessoal, que é a seguinte... Não tem lei que prevê o fracasso, né? Não tem lei que prevê o fracasso e não tem hoje uma garantia de que o que eu entendo como uma tentativa bem ou mal sucedida vai ser entendida por todos, né? Porque eu sempre falo o seguinte, cara, que pra você chegar do ponto A até o ponto Z, né, numa inovação... Pô, teve um monte de gente que andou aqui nesse meio do caminho e errou pra caramba, meu. Entendeu? Então, assim, se você não conseguir entender e abstrair, cara, vai ter erro. Só que, assim, a intenção é de você chegar lá. E, óbvio, eu acho que a gente tá vivendo essa é a minha opinião. Eu acho que a gente tá vivendo um tempo em que existe uma grande desconfiança, não só em relação ao governo, mas acho que na sociedade brasileira, né? Acho que há uns 2 anos atrás saiu uma pesquisa falando que o Brasil tem os menores níveis de confiança das pessoas e das pessoas com as instituições da América Latina, cara. Nossa. Então, assim, isso é muito sério, né? Isso é muito sério, que eu acho que fala muito sobre, acho que o momento de país que a gente está vivendo e como isso se reflete, cara, seja na vida, né, de um servidor, seja na vida de um empreendedor e na vida de sociedade como um todo.